sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde a todos os alunos conectados, né? Vamos dar início à nossa segunda aula de automação de escritório. A nossa terceira aula, né? Terceira aula, tá? Que vai ser ainda uma continuação da relação do Excel e como elaborar planilhas para, né, automatizar as nossas tarefas. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os polos de Caetité, Carpina, Palmas, Recife, Sapé e Teresina. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar. Bom, nós vimos a aula passada, falamos sobre o Microsoft Excel e vimos alguns dos recursos que vão facilitar as tarefas do dia a dia em relação ao uso da ferramenta. Eu vou só falar um pouco dos tópicos que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Billy, vou chamar aqui os slides. Então nós vamos para a nossa terceira aula, né, a segunda do Excel, na verdade, falando sobre a construção de planilhas que venham a facilitar ou automatizar as nossas tarefas de rotina. Hoje nós iremos abordar a questão de proteção, né? Vamos ver como se protege uma planilha, como se protege um arquivo e também a proteção de uma pasta de trabalho. Vamos falar sobre a inserção de comentários, o que é o comentário e como inserir esse comentário e também, né, na hora da impressão, como preparar esse comentário para que nós possamos imprimir o mesmo. Vamos falar da personalização do Excel, né? Como assim? Algumas das opções internas do programa, como por exemplo, preparar o Excel para que ele salve uma cópia do documento a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, entre outras opções importantes em que eu posso personalizar o Excel para que ele execute algumas ações que são mais úteis para mim no meu dia a dia. Vamos falar também ainda sobre a diferença entre filtro, que vimos na aula passada, e filtro avançado, bem como vamos usar uma função chamada subtotal dentro de um filtro e ver qual a utilidade dessa função a partir do momento em que filtramos a planilha. E depois, nós, ao final da aula, iremos falar da nossa atividade. Então, sai aqui dos lados, tá, Billy? Voltando para... Então, eu vou acessar aqui o arquivo do Excel. Vou começar a preparar uma pequena planilha para que nós possamos... Antes disso, antes de nós começarmos a montar a nossa planilha, nós vamos falar das opções de configuração do Excel. Ou seja, eu posso fazer algumas mudanças em relação à área de trabalho, em relação a como o Excel calcula, a como ele salva, aonde ele salva. Então eu posso determinar com quantas planilhas um arquivo será aberto. Então nós vamos falar um pouco das opções do Excel, ou das configurações de opção. Para que possamos ter acesso a essa opção, nós vamos clicar no botão, clicamos no botão do Office, em seguida, lá no final da janela, nós vamos ter opções do Excel. Então, clicamos aqui em opções do Excel e nós teremos acesso a essa tela aqui. São as opções internas do programa, onde do lado esquerdo nós iremos ter as categorias mais usadas, fórmulas, revisão de texto, salvar, avançado, personalizar, algumas das opções padrões do Excel e que nós podemos mudar de acordo com a nossa necessidade. Vamos falar um pouco aqui sobre as mais usadas. Então eu tenho como, por exemplo, aqui, ao criar uma nova pasta de trabalho, que tipo de fonte eu vou usar? Então eu posso abrir uma pasta com a fonte Arial, com a fonte Times New Roman, com a fonte Calibri, ou em qualquer fonte. Assim como também o tamanho. O tamanho padrão da fonte Excel é 11, mas eu posso chegar aqui e configurar para abrir no tamanho 12. A partir daí, ao criar novas pastas de trabalho,
ele já vai trazer essa configuração que eu determinei aqui. Bem como também o número de planilhas que um arquivo vai abrir. Nós vimos na aula passada que inicialmente nós teremos 3 planilhas, mas eu posso definir o número de planilhas toda vez que eu solicitar uma nova pasta de trabalho, com quantas planilhas a pasta já vai surgir. Com 200, 255, 100. Então, eu posso definir isso aí. Bom, na questão salvar, na guia salvar, dentro dessa caixa de diálogo, eu posso personalizar, por exemplo, a maneira como as pastas de trabalho são salvas. Então, ela salva como pasta de trabalho Excel, que é o padrão do Excel. Mas aqui, eu posso salvar, por exemplo, pedir para que toda vez que eu salvar um arquivo do Excel, ele vá salvar com a versão anterior, 97, 2000, 2003. Posso pedir para que ele salve sempre como pasta de trabalho para macro. Né? Nós vamos falar de macro ainda mais adiante na aula seguinte, tá? Depois lá na 4ª aula, falando um pouco sobre macro, construção de macro, códigos de macro, o que é uma macro na verdade. Então, essa janela permite o quê? Que eu possa alterar. Na questão de salvar, eu posso definir que ele recupere a cada 10 minutos. Então ele fala aqui, salvar informações de autorrecuperação a cada 10 minutos. Então, para evitar que eu fique salvando o arquivo a cada 10 minutos, ou a cada 15 minutos, ou a cada 5 minutos, ele vai fazendo uma recuperação do arquivo que eu estou usando. Aqui também eu tenho a possibilidade de definir o local onde o documento será salvo. Local padrão, nesse computador, está sendo no HD, tá? Na pasta Meus Documentos, na área Administrador, e na subpasta Meus Documentos. Então eu posso também fazer essa alteração. Então, na verdade, essa janela permite mudanças em relação às configurações padrão do programa. De acordo com a... Se nós formos aqui para avançado, eu tenho aqui opções de edição. Então nós percebemos que toda vez que eu pressiono a tecla Enter, o cursor, o seletor, ele desce para a célula seguinte. Que eu posso alterar isso aqui. Se eu colocar, por exemplo, que a direção aqui, cada vez que eu pressionar a tecla Enter, eu quero que ele vá para a direita. Então, dando um OK para confirmar. Então, qualquer dado que eu digitar aqui e pressionar Enter, eu verifico que o seletor agora, ele foi deslocado para a direita, né? O padrão do Excel é deslocar, cada vez que eu pressiono a tecla Enter, deslocar o seletor para baixo. Mas eu já mudei nas opções do Excel, para que toda vez que eu pressione Enter, o seletor seja deslocado para a direita. Então, cada Enter que eu der, ele vai sendo deslocado para a direita e não para baixo agora. Então, nós vamos aqui para o botão do Office, novamente, opções do Excel, tá? Voltando aqui para a guia avançado, nas opções aqui, opções de edição. Então, toda vez que eu pressionar o Enter, eu quero que o Excel desloque para a esquerda. E aí nós vamos encontrar diversas opções, né? Outra opção interessante aqui, em relação ao que eu vou exibir dentro da planilha. Então, ou seja, nós temos a opção de, toda vez que usar Excel, ele listar aqui uma quantidade X, ou seja, os documentos recentes que eu andei usando, eu posso visualizá-los aqui. Seria um atalho, de forma que eu posso, né, visualizar os últimos 17, os últimos 10, os últimos 20, que eu andei usando, ao invés de abrir o arquivo e procurar o local dele. Então eu posso configurar aqui, nas opções do Excel, dentro da guia avançado, eu tenho a possibilidade de, continuando aqui na barra de rolagem, na questão de exibir, né? Então aqui, mostrar esse número de documentos recentes. 17, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 15. Mostrar todas as janelas da barra de tarefas. Mostrar a barra de fórmulas. Então você pode pegar o Excel, onde não aparece a barra de fórmulas. Se eu desmarcar essa opção aqui, ele vai ocultar a barra de fórmulas. Bem como também, eu tenho aqui como mostrar nomes de elementos gráficos, e aí vai. Em relação à pasta de trabalho, né? Eu posso fazer algumas configurações. Mostrar a barra de rolagem horizontal, a barra de rolagem vertical. Caso eu pegue o Excel em que não traga isso aí, eu posso, então se eu desmarcar aqui, mostrar a barra de rolagem horizontal e vertical, confirmando, eu verifico que na pasta de trabalho não tem a barra de rolagem nem horizontal, nem vertical. Então é importante que você possa acessar as opções do Excel e dar verificar, estudar, né, se aprofundar nas questões internas, que aí você começa a compreender caso você pegue o Excel de uma forma que não é o padrão dele. Então eu vou voltar para cá mais uma vez, clicando no botão do Office, opções do Excel, vou na guia avançado, nós temos várias categorias aqui, a de impressão, a de exibir e opções
para a pasta de trabalho. Então eu tenho a possibilidade aqui, ó, de marcar, mostrar a barra de rolagem vertical, mostrar a barra de rolagem horizontal. Eu posso também, em relação às planilhas, ó, mostrar cabeçalhos das linhas. Como assim? O cabeçalho das linhas são os números e da coluna, né, das colunas são a letra. Eu posso pedir para ele mostrar as linhas de grade.